Olá, professores, sejam bem-vindos a mais um ATPC do EMAI, 11º ATPC da Diretoria de Ensino de Itu. Hoje nós abordaremos o eixo temático Grandezas e Medidas com as medidas de tempo. Vamos lá? Bom, o trabalho de hoje foi desenvolvido objetivando apoiar vocês, professores, no desenvolvimento da unidade temática Grandezas e Medidas com foco na medida de tempo. No ambiente escolar é muito importante o trabalho com as medidas de tempo, pois essas medidas têm muita relevância no cotidiano das crianças, uma vez que estão presentes a todo momento no dia a dia, né? Na hora de acordar, na hora de comer, de ir para a escola, entre outras situações. Por esse motivo, é de extrema importância para a criança a percepção das medidas do tempo e a aprendizagem da utilização das ferramentas de medidas, como o relógio, para a marcação dessa passagem de tempo. Aprender a identificar as horas em relógio ou encontrar uma equação de tempo vai muito além de uma simples conta matemática. O ensino sobre as horas promove a conexão e planejamento dos estudantes do tempo em suas atividades diárias e isso promove a responsabilidade, né, a atenção, enfim, desejamos pessoas que respeitem horários e saibam aí se organizar neles. Sendo assim, atendendo também à solicitação de professores e visando melhores resultados nas habilidades que envolvem esse conhecimento, trazemos essa temática neste ATPC. Espero que aproveitem. Nossos objetivos é subsidiar vocês quanto ao ensino e desenvolvimento das habilidades de medida de tempo, do eixo temático Grandezas e Medidas, provocar situações que venham a ampliar as reflexões sobre o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar, multidisciplinar e até também a alfabetização científica, identificar as habilidades da BNCC, Currículo Paulista e matrizes, né, de referência das avaliações externas do SAEB e SARESP e refletir sobre o ensino, atividades e registros de planejamento e planos de aula. Na pauta de hoje nós teremos um momento de indicação literária, depois nós vamos refletir um pouco sobre as possibilidades de interdisciplinaridade, né, e alfabetização científica, utilizando esse eixo temático das grandezas e medidas, né, como medida de tempo, com foco na medida de tempo, e analisar as habilidades do eixo temático grandezas e medidas de tempo na BNCC e matrizes de referência SAEB, SARESP. Depois nós vamos tratar aí das medidas de tempo e resolução de problemas envolvendo horas. Depois nós vamos sugerir algumas atividades e reflexões sobre o planejamento, né, e plano de aula. Também traremos jogos e curadoria de bons links de games nessa temática. E depois vocês vão avaliar o encontro, né, como de costume, pelo Forms. Bom, hoje então nós traremos, como de costume, a leitura inicial, indicando um livro que provavelmente vocês tenham aí na escola. Esse livro é da coleção Histórias de Contar, né, que é uma coleção ideal para crianças, porque elas que estão fazendo os seus primeiros contatos com as letras e os números, e eles trazem sempre versos com rimas e ilustrações divertidas que garantem o prazer da leitura, além do conhecimento específico. O autor da história de hoje é o Newton José Machado, ele é natural de Olinda, e ele veio para São Paulo nos anos 60 e foi ficando, né? Na USP ele lecionou inicialmente no Instituto de Matemática e Estatística, tendo se transferido posteriormente para a Faculdade de Educação de São Paulo, no qual é professor titular. No biênio de 93 a 94, ele foi professor visitante do Instituto de Estudos Avançados na Universidade de São Paulo, no programa de Educação para a Cidadania, e por mais de 7 anos foi chefe do Departamento de Metodologia de Ensino e Educação Comparada da FEUNSP.
E ele leciona cursos, né, de graduação e pós-graduação, tendo orientado algumas dezenas de mestrados e doutorados. Publicou diversos livros, fruto de seu trabalho acadêmico, é autor ainda de diversos livros paradidáticos, voltados para crianças a partir de 5 anos. E ele coordena 2 grupos de estudo, ambos de frequência livre, que se dispensam qualquer pré-requisito, que acontecem semanalmente na sala 8 do bloco B da Faculdade de Educação. Nós já citamos Newton José Machado em outros momentos, quando refletimos sobre as ideias fundamentais da matemática em nossos encontros. A leitura de hoje, então, é Contando com o Relógio, de Newton José Machado. E a história começa quando começou a aula. Gustavo reparou que um dos ponteiros do relógio da classe havia sumido. A professora aproveitou para ensinar seus alunos a ver as horas. Vamos ver como isso aconteceu? Contando com o Relógio, Newton José Machado. Quando chegou à escola, Gustavo notou primeiro: Tia Rose, o relógio! Cadê o outro ponteiro? O maior dos ponteiros não está em seu lugar, mas se vê, são 8 horas, isso se pode notar. Por falar em relógio, aproveitou Tia Rose. Olhe bem para o que temos, vejam os números de 1 a 12. Vocês já sabem contar? 1, 2, 3 até 60? Eu sei contar até mais, até depois de 90. Então vamos aprender a dizer que horas são. E o ponteiro que falta, ele não falta não. Quando o ponteiro pequeno para, o número aponta. Ele indica a hora exata, não precisa fazer conta. Enquanto esse ponteiro dos 8 aos 9 passeia, é uma hora que passa. Bem no meio são 8h30. Quando o ponteiro está perto do 9, para lá do meio, já são quase 9 horas, posso dizer sem receio. Opa, então basta aos relógios um ponteiro dos pequenos? Não temos a hora exata, mas dizemos mais ou menos. E assim vemos a hora sem querer ser muito exatos. Dizemos são mais que 3, 3h30 ou quase 4. Ao completar 1 hora, observou Tia Rose. O ponteiro, que é grande, está apontando para o 12. Como o relógio completo, tendo o ponteiro grandão, podemos ser mais precisos ao dizer que horas são. Entre uma volta e a seguinte, o tempo segue passando, e uma volta inteirinha esse ponteiro vai dando. Quando ele dá meia volta, indo de 12 até 6, já se passou meia hora. Observem bem vocês. 5, 10, 15, 30, 25, 60 minutos e já se foram 1 hora. Enquanto sai de um número e vai para o que vem depois, passam-se 5 minutos, é assim entre 1 e o 2. Também entre 2 e 3, 5 minutos vão embora. De 5 em 5 minutos completam-se 1 hora. Pelo ponteiro das horas, mais de 6 já devem ser. Olhando onde está o grande, quando passou dá para ver. Se ele aponta para o 1, 5 minutos passaram. Dizemos são 6 e 5, e não mais que 6 gostaram. 6 horas e 5 minutos. E quando aponta para o 4, é fácil. São 6 e 20, são sempre 5 minutos entre um número e o seguinte. Quando ele aponta para o 2, os minutos já são 10, e quando aponta para o 3, já são 15 após as 6. A hora nova, 7 horas, mas já antes de chegar, faltando poucos minutos, passamos a anunciar. Faltam 5 para 7, dizemos quando o ponteiro grande aponta para o 11, indo para o 12 ligeiro. E assim temos 25, 30 e prossegue a viagem, até os 60 no 12, e recomeça a contagem. Quando ele está no 10, são 10 para 7. Dizemos, e quando aponta para o 9, faltam 15, logo vemos. Já sabemos ver as horas, resta apenas praticar. Vocês sabem que oração está na hora de brincar. Como pudemos ver, né, observar, muitos livros paradidáticos podem ser utilizados para iniciar estudos matemáticos e aproveitando, podemos desenvolver também a proficiência leitora de forma concomitante. Aqui a gente traz os ditos populares, né, para evidenciar o quanto a interdisciplinaridade pode
está aí permeando as aulas de matemática nesse contexto. E você, então, sugere-se começar perguntando para as crianças se conhecem ou já ouviram falar em ditos populares e se já conhecem esses. O tempo voa, cada coisa a seu tempo. Antes tarde do que nunca. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. O tempo é dinheiro. Nada como um dia após o outro. É melhor perder 1 minuto na vida do que a vida em 1 minuto. O tempo é o melhor remédio. E assim vocês podem gerar várias discussões a respeito desses ditos populares, né? O que eles nos ensinam. E também podemos sugerir que observem aí as palavras em negrito, observando a que elas nos remetem, né? Qual é o tema, né? E também depois podemos sugerir que procurem no dicionário o significado da palavra tempo. Agora vamos pensar. Podemos medir o tempo? Que instrumentos existem para medir o tempo? Daremos um tempo para pensar. Observem as imagens abaixo. Vocês conhecem algum desses objetos? Desconhecem algum deles? Sabem para que servem? Que relação essas imagens têm com o tema de hoje? O tempo. Vamos passar agora para o segundo momento da nossa pauta, com reflexões sobre as possibilidades multidisciplinares e alfabetização científica também, utilizando o eixo temático grandezas e medidas com foco na medida de tempo. De forma multidisciplinar, ao trazermos para estudos o conteúdo de medida de tempo, podemos de forma articulada trabalhar com outras áreas do conhecimento, tais como história, geografia, ciências. Vamos assistir um vídeo e refletir quantos conhecimentos podem ser abordados em outras áreas do conhecimento nessa temática de hoje, medida de tempo. Afinal de contas, por que nós contamos a passagem do tempo? Nós dividimos e medimos o tempo para podermos organizar a vida e controlar as atividades relacionadas a ela. Vamos compreender isso melhor? Os primeiros homens a habitar a Terra percebiam a passagem do tempo observando o Sol, que mudava de posição durante o dia. Observavam também as variações que ocorriam no céu durante a noite, incluindo as fases da Lua, e dessa observação intensa surgiu a noção da sequência dia e noite. Mas foi por volta de 1500 a.C. que, no Egito Antigo, os homens inventaram o relógio de sol e passaram a medir as horas do dia. Eles definiram que um dia possui 24 horas. Mais tarde, foi descoberto que é esse o tempo de 24 horas que a Terra leva para dar uma volta em torno de si mesma. Temos então que um dia inteiro é igual a 24 horas, 1 hora é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Vamos ver como lemos as horas no relógio. O ponteiro menor indica as horas, o ponteiro médio indica os minutos, o maior ponteiro indica os segundos. Os números representam as horas e os pequenos tracinhos os minutos. Vimos que a Terra leva 24 horas para dar uma volta em torno de si mesma, mas leva 365 dias para dar uma volta em torno do Sol, ou seja, um ano inteiro. Um ano tem 365 dias.
De 4 em 4 anos, ele tem 366 dias e é chamado ano bissexto. Um ano inteiro é dividido em 12 meses. Vamos conhecê-los melhor? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Os meses são divididos em semanas e as semanas possuem 7 dias: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. O que você gosta de fazer durante a semana? Existem muitos instrumentos para medir o tempo. Dê só uma olhadinha. Agora me diz, o que você gosta de fazer para passar o tempo? Como a gente pode perceber, né, e observar, muitas outras áreas do conhecimento podem ser exploradas, dando mais significado, mais compreensão sobre o tema. Uma pesquisa sobre medidas de tempo pode ser uma proposta legal para os estudantes, né? Fazendo uma sessão Você Sabia Que? Vejamos algumas pesquisas possíveis sobre a medida de tempo. Fazendo pesquisas, os alunos podem chegar a muitas informações super interessantes, né? Como é o caso de medir o tempo observando a Lua. Como medir esse tempo observando a Lua, né? Como todos sabem, a Lua não possui uma luz própria. Então, quando a gente vê a Lua, é a luz do Sol que é refletida nela. E conforme a posição, né, desse nosso satélite, essa luz vai iluminando a Lua e assim formam-se as fases, né, da Lua, que nós já conhecemos, né, a Lua nova, a quarto crescente, que a gente fala a Lua crescente, a Lua cheia, a Lua quarto minguante. E assim, observando que essas fases duram 7 dias. Mesmo sem saber disso, alguns povos antigos e os índios, inclusive os índios brasileiros, contavam a passagem do tempo observando a Lua. Quando nascia um curumim, né, uma criança indígena, eles observavam a Lua e, se fosse lua cheia, eles marcariam o tempo contando somente fases da Lua. E após um período, a criança teria como idade, por exemplo, 10 luas cheias. A Lua até os dias de hoje são observadas para prever marés, o plantio, o corte das madeiras, entre outras situações. É bem interessante pedir para que eles façam pesquisas e depois socializarem aí o que eles descobriram e de repente até fazer uma sessão do Você Sabia Que, né? Continuando as pesquisas sobre a Lua e a origem da semana e dos meses, eles podem encontrar que o homem observando, né, o intervalo entre uma lua e outra, e que tinha uma regularidade, eles foram contando essas luas e isso se transformou aí nos meses, né? Então, a gente pode considerar que o mês é lunar e que a semana também, né? Então, e o primeiro calendário do homem primitivo foi o calendário da Lua. Mas a ideia de tempo também foi pensada pelos povos antigos pela observação do Sol, não é mesmo? Então, vamos ver como isso acontece? Observando o Sol e as sombras que a luz dele produzia, o homem começou a medir o tempo, construindo o relógio do Sol. O relógio do Sol data de cerca de 3.500 anos antes de Cristo e é considerado o mais antigo método para medir o tempo. Esse aparelho possui um ponteiro chamado gnomon, que indica a posição do Sol pela direção da sombra que incide sobre a placa, e suas marcas servem para registrar as horas do dia. Aí algumas imagens da observação da luz solar em diferentes períodos do dia.
Você sabia que os quartos anos de nossas escolas estão fazendo relógio de sol? Vamos ver o que aconteceu lá na Escola Benedita de Resende, na sala da professora Érica Braz. Nós veremos a seguir duas alunas apresentando as observações que fizeram durante esse trabalho realizado na escola. Oi, meu nome é Lavínia, do quarto ano A da Escola Estadual Professora Benedita de Resende. E hoje a gente veio fazer aqui fora a atividade do Gnomon. A gente veio aqui às 11 horas da manhã e a sombra do Gnomon estava batendo aqui. Às 11 horas? Sim, o oeste estava aqui. E o oeste estava aqui. O sol estava aqui. Agora, às 1h40, a sombra do Gnomon está batendo aqui. O oeste está aqui. E o sol está batendo aqui. Que aqui é o leste. E a diferença de uma hora para outra? O que aconteceu? A Terra fez a rotação. Onde que estava? Mostra para a professora. Aqui. E aí agora a sombra está aqui. Então esse movimento que foi feito... se chama rotação. Muito bem, Lavínia. Parabéns. Esse trabalho da professora Érica recebeu o convite do PCNP Wagner, da Diretoria de Ensino, para representar os anos iniciais na Feira de Ciências, né, da diretoria. E então eu aproveito a agradecer a escola, a professora e as alunas, né, tanto a Lavínia, que hoje nós vimos aí no slide anterior, e também a Júlia, que representou lá a sua turma no dia da Feira de Ciências. E então a gente agradece muito a participação e parabenizamos, né, o trabalho aí de todos na escola, e aproveitamos para evidenciar que atividades como essa demonstram que o processo investigativo, utilizando uma metodologia científica, não é um bicho de sete cabeças. Aqui a gente traz um mapa, né, sobre o caminho desse método científico, né, fazendo um comparativo com o relógio de sol construído aí na escola pelas crianças. Houve um momento de observação de um fenômeno natural, né? A formulação de hipóteses, depois se houve essa modificação de hipóteses ou não, e houve testes, né, com experimentos, e depois estabeleceu-se então aí a teoria e também depois houve a socialização das aprendizagens ou do observado, né? Então esse caminhar é da metodologia científica. Nós vamos falar um pouquinho mais no próximo slide, mas a gente percebe que é possível ser trabalhado, né, dessa forma com as crianças. E aí vamos ver as carinhas, né, de surpresa e de descobertas que são os nossos prazeres aí quando isso acontece. Então, refletindo um pouco mais sobre as ciências, né? Então, fazer ciência na escola é utilizar procedimentos próprios da ciência durante as aulas. Então, como observar, formular hipóteses, experimentar, registrar, sistematizar, analisar, criar. E assim estamos trabalhando dentro das metodologias científicas. Eu trouxe para vocês aqui um método científico, né? E todo o processo de investigação, que começa com a observação, né? Como fazer para observar, por quê, como que eu posso observar, em que momento vou observar,
o que acontece se... Então, é um momento de fazer perguntas e de realizar observações, né? A curiosidade gera novos conhecimentos. O processo de observação, às vezes, é chamado de definir o problema, que norteará toda a investigação. Depois, há um momento de investigação, de ler mais sobre o tema, né, procurar na internet, nas publicações, fazer entrevistas. É o momento de investigar, de pesquisar. Depois de afirmar algo, né, construindo as hipóteses, aí definindo as suas hipóteses, por que isso acontece, se faço isso acontecerá tal coisa, e assim sucessivamente, né, fazendo formulações que embasam as possíveis respostas ao problema, baseadas em saberes prévios, que os levam aí para novos conhecimentos, basados em fontes de consultas disponíveis. Depois eles vão comprovar esses procedimentos, medindo, pesando, realizando situações, registrando, anotando, calculando, fotografando, verificando, revisando, né? Através das coletas de dados, das leituras, enfim, de todas as observações e experimentos que eles fizeram. Depois analisar os dados, né? Verificando os resultados, né, organizando os dados coletados, comparando, revisando, definindo aí os significados de todo o percurso e depois contando o que é feito, informando, resumindo, expondo, apresentando o trabalho, né, comunicando aí os momentos de aquisição de saberes, né, divulgando saberes e conhecimentos adquiridos para a comunidade, para a escola, para os colegas, enfim. Então, desmistificando um pouco esses procedimentos, né, que a gente fala em metodologia científica, de ficar assustado, né? Nossa, que é isso? Parece ser tão acadêmico, né? E a gente pode, com tranquilidade, aí, começar esse trabalho nas nossas aulas, né? Usando esse processo. E no trabalho com medidas de tempo, assim como qualquer outro conteúdo, a gente pode ampliar os conhecimentos dos estudantes, sugerindo momentos em que eles façam pesquisas, né? Seja na internet, entrevistas, enfim, e através dessas pesquisas desenvolvam muitos outros conhecimentos e habilidades que poderão enriquecer ainda mais os momentos de estudo e as aprendizagens. Vejam o que mais os seus alunos podem descobrir nessas pesquisas, né? E nós traremos aqui mais algumas situações que podem, de curiosidades que podem aí deixar as aulas sobre medida de tempo muito mais interessantes. Como, por exemplo, descobri que existia também um relógio de água, a clepsidra. A clepsidra é um relógio de água, né? E esse relógio, para marcar o tempo, foi muito utilizado pelos povos brávios, hoje chamados dos povos árabes, né? Mas a água lá era muito difícil, né? E é de difícil transporte também durante as viagens, né? E como essa água não tinha lá em abundância na localidade em que esses povos viviam, eles estavam com um problema, né? E claro que, assim como todo problema, surgiu uma solução, a ampulheta. A ampulheta, ela nasceu lá no Império Árabe, né? Lá a areia havia de sobra. Então surge então a ideia de inventar um instrumento que utilizasse a areia para medir o tempo. Os méritos não ficaram para os árabes, e sim para os fenícios e para os egípcios, que respectivamente tomaram o segredo de fundir o vidro, né? E a substituição da água da clepsidra pela areia. Os romanos deram o nome de ampulha, né, ao novo instrumento, que significa redoma.
uniram duas redomas de igual tamanho, comunicáveis por um orifício através do qual se filtrava a areia. Havia ampulhetas de diversos tamanhos, e a quantidade de areia contida no seu interior dependia do tempo que se desejasse marcar, né? Tinha ampulheta de 1 hora, de meia hora, de 2 horas. Passada a areia da redoma superior para a inferior, tinha-se marcado um tempo base. Então, era só inverter a posição do instrumento para que continuasse funcionando. Era prático e fácil de manejar. Como podemos observar, o desenvolvimento do raciocínio lógico, a observação, o processo de investigação, a pesquisa e a socialização dos conhecimentos adquiridos podem e devem mobilizar a construção de conceitos e esses, como vimos, podem ser melhor organizados aí se utilizarmos a metodologia científica. Bom, agora nós vamos para o terceiro momento da nossa pauta, analisando as habilidades do eixo temático grandezas e medidas, observando as medidas de tempo contidos aí na BNCC, né, Currículo Paulista, e matrizes de referência do SARESP, SAEB, já que estamos aí em vistas de estarmos sendo avaliados, né, por essas avaliações externas. Aqui a gente traz então as habilidades a serem desenvolvidas para o primeiro ano, contidas, né, na BNCC e Currículo Paulista. Para o primeiro ano, o enfoque que eu dei aqui foi para o tema de hoje, né? Então, a habilidade para o primeiro ano de matemática número 16 é relatar em linguagem verbal e não verbal sequência de acontecimentos relativos a um dia, utilizando, quando possível, os horários dos eventos. Então, aí nós temos as medidas de tempo e suas unidades de medida e fazendo suas relações. Depois, na H17, na habilidade 17, reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana, meses do ano, utilizando o calendário quando necessário. Então, aí já acrescenta o uso do calendário também no primeiro ano. E a gente aconselha a usar o calendário do ano todo, né? Com todos os meses, também na sala de aula. E a 18, né? Que é produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano. E indicar o dia da semana de uma data consultando calendários, tá? Então, estas são as habilidades para o primeiro ano, com foco nas medidas de tempo. Para o segundo ano, o enfoque se dá também, né, no uso do calendário, leitura de horas em relógios digitais, ordenação de datas, né? E o que as crianças têm que fazer? Elas têm que saber indicar a duração de intervalos entre duas datas, como dias da semana, meses do ano, utilizando o calendário para planejamentos e organização de agenda. E também elas têm que estar sabendo medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital e registrar o horário de início e do fim do intervalo, né? Então, saber medir a duração de tempo em relógio digital e ordenar datas, né? E registrar horários de início e fim. Isso é o que se espera para os segundos anos com relação à medida de tempo. Para o terceiro ano, eles têm que reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida utilizada, né? Então, se eu estou falando de medida de tempo, eu tenho que usar unidades de medida de tempo.
Eles também devem saber escolher a unidade de medida adequada e o instrumento mais apropriado para medir o tempo, né? Que se está solicitando. Se eu quero o tempo de mês, eu não posso procurar no relógio, né? Enfim. E também eles têm que estar sabendo ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios analógicos e digitais, coisa que no segundo ano é só o digital, para informar horários de início e término de realização de uma atividade e sua duração. Então, começou às 2, terminou às 3, durou 1 hora, né? E isso em relógio digital e analógico. E também ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos, reconhecendo então a relação entre hora, minuto e entre minuto e segundos, certo? Então eles têm que estar aí sabendo essas relações de hora e minuto em relógios digitais e analógicos. Para o 4º ano, já acrescenta tudo que se fez aí no 1º, 2º e 3º anos, né? Então, os alunos têm que ler, reconhecer e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em situações relacionadas ao cotidiano, informando, então, horários de início e término de realização de uma tarefa e a duração dessa tarefa, realizando conversões simples e resolvendo problemas utilizando unidade de tempo. Então, vejam que no 4º ano, então, já começa a resolução de problemas, né? E não só identificar, ou reconhecer, ou ler, e sim também resolvendo problemas, sabendo aí transformar, sabendo que a hora tem 60 minutos, que 60 minutos tem 60 segundos, enfim. E eles têm, então, medindo o tempo através de leituras de relógios digitais analógicos e sabendo, né, calcular a duração de eventos e relacionar essas unidades de tempo e de medida nesses intervalos. Vamos para o 5º ano. Para o 5º ano, já o foco é mais na resolução de problemas. Então, aí quem vai fazer SARESP, SAEB, né? Propõem muitas situações de resolução de problemas e também não só resolver, e sim elaborar situações-problemas envolvendo medidas de diferentes grandezas, né? Entre elas a medida de tempo, reconhecendo e utilizando medidas como a hora, né? O mês, o ano, enfim. Aí a abrangência está nas diferentes possibilidades de medida, né, de tempo, capacidade, diária, mas não é o nosso foco hoje. Por isso que o foco no 5º ano é a resolução de problemas, e isso é interessante que fique bem claro para que a gente proponha bastante situações onde eles possam resolver e elaborar situações envolvendo medidas. Na matriz SARESP, eles vão usar a mesma matriz de sempre, neste momento, para que a gente tenha uma noção, né, do tamanho das dificuldades que nós enfrentamos aí nesse período pandêmico. Então, não faz sentido eles mudarem nem a métrica, nem o jeito da prova, né, incluindo, modificando por causa da Base Nacional Curricular Comum, que já vigora e já está em fase de implementação, né? Isso talvez se modifique a partir do próximo ano, mas neste ano a matriz será essa, que a gente já conhece, que é de 2008, e olhando essa matriz,
com foco na grandezas e medidas de tempo, nós observamos aí a habilidade 21, 22 e 25, que são números da matriz de referência do SARESP, né? Elas não correspondem à numeração das habilidades da Base Nacional Curricular Comum, tá? Nem do currículo. Então, são números da matriz SARESP, né? Habilidades numeradas da matriz SARESP. E a gente pôde observar aí vários anos que a H25, estabelecer relações entre unidades de medida de tempo, muitos anos foram habilidades que a gente tinha que ficar retomando, né? Retomando, aprofundando, porque ela sempre aparecia com defasagem aí, com muitos erros, né, na questão que envolviam essa habilidade. Então, o que elas dizem, né? A H21 da matriz diz que a criança tem que estar, as questões que trouxeram a identificação de horas e minutos por meio de leitura de relógios digitais e de ponteiro. E a 22 era reconhecer unidade de medida usuais, né, de comprimento, superfície e de tempo, né? E a H25 que era estabelecer relações entre unidades de medidas de tempo. E, então, essas três habilidades aqui estão na matriz SARESP com foco na leitura leitura e resolução de problemas de medida de tempo. E por que essa habilidade número 25 da matriz é mais complicada? Porque ela está no grupo de competências de realizar, não só de observar, né? Realizar é um pouco mais complexo do que somente observar. Então, ela está no grupo 2, né, de competências de realizar, e aí o foco é estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. Então, por meio dessa habilidade, pode-se avaliar a habilidade do aluno de compreender, relacionar e utilizar as medidas de tempo, realizando conversões simples, como, por exemplo, horas para minuto, minutos para segundo, por meio de situações, problemas contextualizadas que requeiram do aluno a utilização de medidas de tempo constantes nos calendários, tais como milênio, século, década, ano, mês, quinzena, semana, hora, minuto e segundo. E também utilizar medidas de tempo para realizar conversões simples relacionadas à medida de horas, minutos, segundos, por meio de circunstâncias concretas relacionadas ao seu cotidiano. Tá? Então, ela aí tá apresentada com toda a sua complexidade, com foco nos quintos anos, nas avaliações de quintos anos. E aí, então, as sugestões para melhor desenvolver essa habilidade junto aos estudantes, né? Então, o professor pode utilizar uma grande variedade de modelos de relógio para iniciar o trabalho com unidades de medidas de tempo. É interessante contextualizar cada relógio nas suas respectivas épocas. A ampulheta é um ótimo exemplo de medição de tempo utilizada pelos antepassados. Outra experiência simples é a do relógio de sol, que utiliza a projeção da sombra para marcar o tempo. Outro tipo de relógios utilizados que podem enriquecer a aprendizagem são os relógios de pêndulo, de relógio de bolso, relógio digital, etc. E para fundamentar bem a ideia de tempo, é importante que o professor mostre em linguagem adequada a ideia de acontecimentos sucessivos. A exploração da ideia de múltiplos e submúltiplos é uma etapa importante na aprendizagem desse descritor. O aluno deve intensificar por meio de contagens simples que uma semana tem 7 dias, um dia possui 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Da mesma forma, constrói-se a ideia de que semanas formam meses e que esses formam anos e esses agrupados formam as décadas e compõem séculos e milênios. Então, essa é a sugestão
para o trabalho para essas habilidades de medidas de tempo. Já na matriz do SAEB, a coisa parece bem mais simples, né? Nos segundos anos, que a prova será amostral, o descritor, né, que está no tema 2, de grandezas e medidas, o SAEB apresenta não em habilidades, e sim em descritores, né? Identificar as horas em relógios digitais e de ponteiros. Então, provavelmente no SAEB essas questões de identificar as horas nos relógios de ponteiros e digitais, tá? Eu deixei aqui o link, né, dessa matriz. É bem interessante que a gente se aproprie para que a gente tenha noção do que pode vir aí nas nossas avaliações. Vamos para o 5º ano? Para o 5º ano, que todos os 5º anos farão a prova SAEB, os descritores de medida de tempo é o 61 e o 62, né, do tema Vivenciando as Medidas. E na descritor 61, o foco é identificar as horas em relógios digitais ou de ponteiros, em situações problemas, tá? Por isso que a gente foca as situações problemas nos 5º anos. E na D62, estabelecer relação entre dia, semana, hora, dia, mês, mês, ano, hora, minuto, minuto, segundo, em situações problemas, ok? Então, são esses 2 descritores que podem ocorrer aqui nas avaliações. Normalmente cai 1 ou 2 situações na prova, porque o enfoque maior, que como a gente já pôde observar, é mais na unidade temática de números, né? E resolução de problemas é um enfoque em toda a avaliação. Então, agora a gente vai sistematizar o que é mais importante para os nossos estudantes saberem, né, sobre medida de tempo, a partir do que está indicado aí nos documentos orientadores do currículo e nas matrizes de avaliação externa. A partir de agora, nós vamos trazer algumas atividades para vocês, alguns vídeos, para que a gente vá tendo ideias, né, de como trabalhar esses conteúdos com eles. Primeiramente, nesse 4º momento, nós vamos trabalhar com medidas de tempo. Nós vamos trazer um vídeo de uma professora dando uma aula, né, uma videoaula, abordando em síntese sobre medida de tempo e o que é mais importante as crianças saberem. Olá, tem aluno aí? Continuando as nossas aulas sobre medidas de tempo, hoje nós vamos falar das unidades de medida de tempo. Bom, quando nós falamos de unidades de medidas de tempo, a primeira que a gente se lembra é a hora. A hora é o tempo que o ponteiro dos minutos gasta para dar uma volta completa no relógio. 1 hora é o tempo que o ponteiro de minutos gasta para dar uma volta completa no relógio. A hora tem 60 minutos, que é o tempo que o ponteiro de segundos gasta para dar uma volta completa no relógio. 1 minuto tem 60 segundos, certo? Eu acredito que disso você já sabia, mas é bom lembrar. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Tudo bem? Bom, aí a gente também se lembra que 24 horas formam um dia. E o dia também é uma unidade de medida de tempo.
Um dia é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno dela mesma. Então, o dia, ou seja, 24 horas é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta nela mesma. Uma volta do relógio, uma volta do ponteiro grande no relógio, 1 hora. 1 hora, 60 minutos. 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos. 24 horas, 1 dia. Tempo que a Terra gasta para dar a volta em torno de si mesma. Se você juntar 7 dias, você tem uma semana. Então, 24 horas, 1 dia, a Terra dá a volta em torno de si mesma. 7 dias, 1 semana. É o tempo que a Lua gasta para mudar de fase. Certo? Bom, e se você fizer de outra maneira e juntar 31 dias? Bom, juntando 31 dias, você tem um mês. E um mês é mais ou menos, geralmente, na maioria das vezes, o tempo que um adulto gasta para receber seu salário de novo. Bom, ainda tem mais. 31 dias formam um mês. Certinho? Acontece que se você juntar 12 meses, você terá um ano, que é o tempo um ano é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta no Sol. Podemos falar sobre o tempo agrupando meses. Se você fizer um agrupamento de 2 meses, você tem um bimestre. De 3 meses, você tem um trimestre. De 6 meses, um semestre. De 12 meses, você já sabe que é um ano. Esses aqui são os mais usados. Também podemos, quando vamos falar de longos períodos de tempo, podemos agrupar anos. Em 10 anos, você tem uma década. Em 100 anos, você tem um século. E em 1000 anos, você tem um milênio. Bom, eu espero que você tenha entendido tudinho sobre as unidades de medida de tempo. Espero também que você fique aí calculando aquelas que eu não te falei. Curte se você gostou do vídeo. Comenta o que mais você quer ver. Se inscreve no canal, compartilha com os colegas e se você é professor, eu vou colocar a capacidade e o eixo na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima! Então, a partir da aula da professora, nós vamos agora sugerir algumas atividades sobre medidas de tempo para vocês. As crianças pequenas é interessante a gente trabalhar com referências, né? Será que elas têm ideia do que é 1 minuto, 1 segundo? Então a gente trouxe essa sugestão para que elas vivenciem, né? Dando referências aí sobre esses tempos, dando sentido numérico ao 1 segundo, 1 minuto, né? Então, pensando nisso, sugerimos essa atividade
que é simples, é só pedir para que eles fechem os olhos e tentem bater palmas durante 1 minuto. E daí você pode pedir para que eles parem de bater palmas a hora que ele achar que já deu 1 minuto, e um cronômetro pode ser utilizado aí nessa brincadeira, né? A gente pode fazer esse exercício também com 1 segundo. Eu acredito que vai ser muito significativo e divertido. Para criar referências sobre a semana, a gente traz aqui uma sugestão de atividade, né? Pedindo para que eles pensem nas semanas, né? E que essas semanas são agrupadas, são agrupamentos de 7 dias. E que, olhando no calendário, respondam quantas semanas tem a maioria dos meses. Se observar bem o calendário, mês a mês, vai perceber que estão também marcados fases da lua, né? Não sei se vocês têm algum material que tenha essa indicação. Normalmente os jornais trazem nos calendários aí, ou no caderno cotidiano. Há um tempo atrás a gente tinha essa possibilidade de olhar a semana e as fases da lua que aquela semana estava tendo, né? E aí sim observar as fases da lua de cada mês, quantos dias duram cada fase da lua, quantas semanas tem um ano, enfim, é uma boa atividade. Outra atividade muito comum é a de marcar as horas, né? E aqui a sugestão é trabalhar com os 2 tipos de relógio, tanto o digital quanto o analógico, né? Para que eles já façam as associações aí, registrando nos 2 relógios as horas, né? Então a atividade aqui pede para analisar, né? Que para arrumar o quarto, a Carolina demora bastante. E ela gasta tempo arrumando o quarto e gasta menos tempo escovando os dentes nessas tarefas aí do dia dela, né? E então aí diz que a Carolina começa as atividades às 9 horas. Então ele pede para marcar no relógio o início de cada atividade que você planejou e representando aí então como que ficaria no relógio digital e no analógico. Então, para arrumar o quarto, obviamente, ela começa às 9 horas. Teria que estar colocando também no relógio digital, 9 horas. E depois a tarefa de ir para a escola, de lanchar e de escovar os dentes. Então, quanto tempo ela demora para fazer essas atividades aí. E aí, qual horário, começando a partir das 9 horas, qual o horário que ela terminou essas tarefas. Aí é mais para aprender a registrar as horas nesses 2 tipos de relógio. E aí trazemos uma atividade para desenvolver os conhecimentos sobre anos e meses, né? Então, objetivando fazer os alunos relembrarem, né, os nomes dos meses, do ano, pesquisar a duração de cada um deles, ou então olhando o calendário, verificando quantos meses tem o ano, quantos dias tem o ano. E aí a abordagem aliás, a preocupação é então observar se os alunos fazem cálculo, né? Como é que eles fazem esses cálculos? Eles vão somando mês a mês, eles contam os números de meses um a um. Como é que eles fazem a contagem do número de dias, se eles usam a multiplicação para descobrir a quantidade de dias. E o importante é que a gente chame atenção para as necessidades de utilização de estratégias, pois a contagem um a um seria muito trabalhosa, né? Então, aí se fala que não é nessa atividade que nós vamos discutir a respeito do mês de fevereiro, que ele não tem nem 30 nem 31 dias, mas só constatar que acontece isso no mês de fevereiro, no ano, né? E como é que eles fazem os cálculos aí. Depois a gente vai, então,
a ampliar os conhecimentos dos alunos dos porquês que fevereiro tem 28 e 29 dias. Outra sugestão é que eles escrevam o ano, né, o dia, mês e ano do seu nascimento e tentem responder quantos anos eles têm. E eu gostei dessas questões, perguntar para eles o que eles acham, né? Você acha que você tem mais ou menos de 500 meses de vida? E você acha que você tem mais ou menos de 100 dias de vida? E aí, então, para fazer uma estimativa, né? Com as informações e os dados que eles já conhecem. É bem desafiador e interessante. E durante esses exercícios, né, deixar um pouco mais desafiador e perguntar algumas questões, como para que eles façam relações entre dias e horas, né? Por exemplo, um dia é igual a 24, então chegando ao resultado de 48, equivale então a 2 dias, 2 vezes 24. Anotar o mês comercial, né? Um mês é igual a 30 dias. Destacar que um mês possui 30 dias, então meio mês equivale a 15 dias. Com isso, um mês e meio corresponde a 45 dias, que é 30 mais 15. E uma semana equivale a 7 dias, então 5 semanas correspondem a 35 dias, 5 vezes 7. E realizar, né, discussões em que os alunos relatem o modo como chegaram ao resultado e mostrem que apenas somando, e demonstrem que apenas somando a 7 dias resultaria o próximo domingo. Enfim, fazer perguntas, né, para que eles exercitem essas questões do dobro, da metade, e usando cálculos para que eles cheguem aí aos resultados. Entendendo o ano bissexto. Caso vocês tenham a necessidade de abordar isso com eles, trouxe aí uma discussão possível, né? Que a partir do ano, contando em dias, o ano tem 365 dias e 6 horas. Como um dia tem 24 horas, essas 6 horas que vão sobrando a cada ano vão ficando acumuladas. Após 4 anos, essas horas que sobraram fazem parte de um total de 24 horas. Daí a necessidade, então, é possível então acrescentar um dia a esse ano, né? Assim, a cada 4 anos, o mês de fevereiro tem um dia a mais, ficando com 29 dias. Quando isso acontece, o ano é chamado de bissexto. Agora uma pergunta: o ano 2000 foi bissexto. Qual é o próximo ano bissexto? E eu me lembro que a gente sempre perguntava, e se eu nascer no dia 29 de fevereiro, né? Quando que eu faço meu aniversário? Vai variar bastante, né? Pelo menos de 4 em 4 anos. Vai envelhecer menos. Bom, vamos continuar. Agora a gente vai pensar um pouquinho sobre resolução de problemas envolvendo cálculo de horas, realizando conversões de horas em minutos e segundos. Vamos ver um vídeo que pode nos ensinar a somar e subtrair as horas, fazendo as conversões necessárias para resolver problemas com as unidades de medida de tempo, horas. Olá, tem aluno aí? Você já conhece as unidades de medida de tempo, mas você já consegue calcular o tempo? Fazer cálculo com essas unidades? Bom, no 5º ano, você precisa saber sim. Lá na minha escola, a aula começa às 7 horas. Certo? A aula começa às 7 horas lá na minha escola. Eu preciso sair de casa 15 minutos antes
da aula começar para poder chegar lá a tempo. Bom, se eu preciso estar lá às 7, então 15 para 7, a gente já sabe. Mas vamos aprender a calcular isso direitinho? Bom, se eu tenho que estar às 7, preciso sair 15 minutos antes, eu posso fazer uma subtração, certo? Mas essa subtração, ela não é uma subtração como as que a gente faz geralmente com outros números. Porque no nosso sistema de numeração, a gente sempre faz grupos de 10. E aqui a gente tem grupos de 60 também. Então, veja bem, você vai separar com os 2 pontos o que é hora do que é minuto. Então, vamos fazer aqui 7 horas. E eu vou subtrair 15 minutos. Então, eu vou subtrair 15 minutos. Não tem hora, tem minuto aqui. Certo? Bom, se aqui não dá para subtrair, eu faço como numa subtração normal. Eu vou pegar um aqui, aqui vão ficar 6 horas. Mas, quando eu dou um para cá, uma hora que veio para cá, não vai vir 100, não vai vir 10, vai vir 60, porque uma hora tem 60 minutos. Percebeu a diferença? Então, vou fazer 60 menos 15. Aqui ficou 5, aqui 10. 10 menos 5, 5. 5 menos 1, 4. 6 menos nada, 6. Eu preciso sair de casa às 6h45. Vou escrever aqui. Saio 6h45 para chegar na escola às 7 horas. Bom, vamos para outra situação. Lá na escola, a aula começa às 7. Cada horário, cada aula tem 50 minutos. A que hora termina o primeiro horário? Então, nós vamos fazer uma soma. Começou às 7 horas, mais 50 minutos. A aula vai ter, vamos ver, 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. O primeiro horário termina às 7h50. E o segundo horário? Vamos ver. 7h50 mais 50 minutos. 7h50 acabou o primeiro, começou o segundo, mais 50 minutos, certo? Então, vamos lá. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Então, aqui eu tenho 100 minutos. Mas não pode ficar 100 minutos aqui, porque 100 minutos já é mais de uma hora. Então, eu tenho que passar uma hora para cá, para o lado de cá dos 2 pontos. Uma hora não são os 100 minutos, uma hora são 60 minutos. Então, vou fazer 100 menos 60, 40. E o 60 vem para cá como uma hora. 1 mais 7, 8. Então, o segundo horário termina às 8 horas e 40 minutos. Vamos ver mais uma situação para isso ficar bem aprendido. Veja bem, o início da aula é às 7 horas. E o término às 11h20. Ou seja, a aula termina, a aula acaba às 11h20. Quantas horas as crianças ficam, então, na escola? Nós podemos fazer uma subtração. 11h20 menos 7. Certo? Bom,
20 menos nada, 20. 11 menos 7, 4. As crianças ficam na escola 4 horas e 20 minutos. Então, está bem. Se as crianças ficam na escola 4 horas e 20 minutos e tem 5 dias de aula por semana, quantas horas a criança estuda na semana? Vamos ver? Então, seriam 5 dias vezes 4 horas e 20, certinho? Então, vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Olha aqui de novo, 100 minutos. Não posso passar simplesmente um para cá. 100 é mais do que 1 hora. Eu tiro 1 hora para passar para lá. Essa 1 hora que veio para cá são menos 60 aqui. Então, aqui ficaram 40 minutos. 5 vezes 4, 20 mais 1, 21. 21 horas e 40 minutos de aula por semana. Agora imagine que uma pessoa está saindo para viajar. Bom, a viagem vai começar hoje, no dia 22 de janeiro. Bom, essa viagem começa hoje, dia 22, às 9h30 da noite, ou seja, às 21h30. E a duração dessa viagem será de 5 horas, é uma viagem longa. A que horas essa pessoa vai chegar ao seu destino? Como vamos fazer? Veja só. 21. Essa canetinha é muito clara, né? Desculpa. 21 horas e 30 minutos. E a gente vai acrescentar aqui 5 horas. Bom, 0 mais 0, 0. 3 mais 0, 3. Os minutos aqui foram tranquilos, certo? Bom, 21 mais 5 são 26 horas e 30 minutos. Mas esse horário não existe. Esse horário não existe porque o dia tem 24 horas. Então, vamos lá. Se o dia tem 24 horas, o dia 22 acabou, certo? Então, vamos subtrair aqui os 24. 26 menos 24 são 2 horas. Essa viagem terminou às 2 horas e 30 minutos do dia 23. Certo? O vídeo da professora é bem interessante, né? Existem muitas videoaulas, inclusive esta que está na tela para vocês olharem, e vou trazer no slide seguinte também, é uma outra forma de apresentar as somas, né? Os cálculos de hora, e eu achei bem interessante também, por isso eu vou trazer para vocês a próxima tela para a gente discutir um pouquinho. Então, vejam, eu não pus novamente mais um vídeo para não ficar tomando muito tempo de vocês, com um enfoque que eu queria dar assim rapidamente, né? Então, como é que ela faz a soma? Ela não usa só os números, né? Ela identifica cada unidade, né, de medida, de tempo, fazendo a somatória ou a adição ou a subtração, colocando então 5 horas, né, 24 minutos e 18 segundos, mostrando como é que se abrevia
essas informações, né, essas medidas de tempo, e aí ela faz também o cálculo como foi feito no vídeo anterior, tanto para a subtração quanto para a adição. E então fica a dica para que quando vocês estiverem exercitando cálculos com horas com as crianças, vocês podem apresentar dessa forma também, ok? Bom, agora nós estamos chegando ao nosso quinto momento, onde nós vamos apresentar algumas sugestões de atividades para as crianças, com esse enfoque de cálculo, de medida de tempo, né? E também abordando um pouco sobre o planejamento, né? O plano de aula em cima da atividade. Vamos lá? Então, qual que é o objetivo da atividade? É perceber o intervalo de tempo e realizar registros em relógios digitais. Então, aqui tem o planejamento da aula, né? Com as atividades de aquecimento, a atividade principal, depois o painel de soluções, onde se discute as respostas que os alunos deram, depois a sistematização do conceito, né? Um fechamento da aula, um encerramento, né? Fazendo o que eles aprenderam, e o raio-x, que é para verificar a aprendizagem dos alunos em relação à marcação de intervalo de tempo nos relógios digitais. Então, eu achei esse esqueleto, né, essa organização bem interessante, com o tempo sugerido e tudo mais. Então, isso seria o planejamento da aula, né, com o foco das ações principais e os objetivos em cada atividade. Então, por exemplo, no aquecimento, ela vai apresentar o relógio, depois nesse momento ela vai refletir sobre as marcações em relógios digitais e calcula mais ou menos o tempo da atividade. Eu não vou me ater a todas elas, porque a gente vai fazer o desenvolvimento das atividades, dessa sequência de atividades aí, desse planejamento um a um, para que vocês percebam o desenrolar da aula, tá? Vamos lá? Bom, o que a gente tem que ter em mente num planejamento é que a gente primeiro tem que conhecer a sequência didática que a gente vai trabalhar, né? E fazendo anotações, antecipando questões que podem surgir, prevendo, né, situações que possam melhor adequar ao nível de conhecimento da turma. E para começar na sala de aula, a gente sempre tem que compartilhar o objetivo da aula com os alunos. Então, hoje vamos aprender a respeito disso, né? Meu objetivo é que todos, ao final da aula, consigam ler as horas em relógios digitais, por exemplo, registrar isso nos relógios, e depois também fazer um levantamento dos conhecimentos da turma com relação ao conteúdo, para ver se vocês vão avançar ou vão retomar algumas questões. Então, como estava lá no planejamento, tem um aquecimento e a primeira questão, o aquecimento é esse, né? Pedir para que eles olhem, é o relógio do Bruno, e ele ganhou esse relógio, mas ele não sabe ver as horas, né? Então, ele fala lá, esse relógio não tem ponteiro, eu não sei ler que horas são. Então, esse é o aquecimento, é o início da aula. A proposta vamos dizer assim, seria uma problematização, né? E aqui, então, seria um plano da aula mesmo, né? Com todos os detalhes que você pode estar prevendo. Então, a ideia é que nesse aquecimento, o tempo gira em torno de 2 minutos. E a gente tem, então, que projetar ou ler o objetivo para a turma, compartilhar o objetivo da aula, né? E o aquecimento, então, durando 6 minutos. As orientações para o início da aula seria, então, colocar os alunos em círculo, fazer uma roda de conversa sobre os tipos de relógio que eles conhecem e para que servem. Isso durante 6 minutos e depois apresentar aí a proposta do relógio que o Bruno ganhou e não sabe ler as horas no relógio digital. Daí, a pergunta seria, então, para as crianças,
se eles conhecem o relógio digital, se algum aluno utiliza ou sabe ver as horas nele, se na sala de aula tiver algum relógio, aproveitar para explorar. E daí comparar o relógio analógico, que tem ponteiros, com o digital, né, que são marcados por números, observar essas diferenças entre os dois relógios, né, e ouvir as respostas dos alunos e acrescentar novos questionamentos de acordo com o conhecimento da turma. Vejam que às vezes a gente fala assim, precisa fazer um plano de aula, né, em cima do que já está lá no material, do que vocês discutiram no centro de mídias. Então, um plano seria exatamente isso, o passo a passo, né, para que a gente chegue em sala de aula e saiba exatamente o que vai fazer, para que a gente tenha o tempo didático super bem aproveitado, não perdendo tempo aí com improvisos, né, e distrações. E aí, seguindo, depois dessa parte, trazer, então, o questionamento. Vamos ajudar o Bruno, então, a entender como é que esse relógio, o que está escrito nesse relógio, né? E o que ele representa. Então, podemos dizer que 15 horas e 20 minutos é o mesmo que 3 horas e 20 minutos, né? Então, esse é um questionamento. É a mesma coisa? 3 horas e 20 minutos e 15 horas e 20 minutos? Depois do meio-dia, né, das 12 horas, é só continuar a contagem. Veja só, 13, 14, 15, 16, né, e assim por diante. Os primeiros dois números representam as horas e os dois últimos, os minutos. As horas e os minutos são separados por 2 pontos. Então, depois explicando isso para as crianças, para ajudar o Bruno a entender e saber ler as horas no relógio digital. E aí, no seu plano de aula, em cima dessa atividade, tem em mente, né, qual que é o propósito, né? O que a gente vai discutir, né? Para que serve o relógio, se na casa tem relógio, e daí sugerir essa situação para que eles verifiquem a hora marcada nesse relógio digital e discutam e exponham suas ideias, né? Que horários são esses, né? No relógio analógico, depois das 12 horas do meio-dia, né? Porque eles são representados por 13, 14, 15, 16, enfim, até completar 24 horas, ou meia-noite, ou 24 horas, ou 0 hora, né? E que os primeiros dois números representam, então, os números, a hora, e os finais, os minutos. E que separa-se com os 2 pontos, nessa representação aí dos números no relógio digital. E aí, então, o propósito é compreender os primeiros conceitos sobre o relógio digital e discutir com a turma se eles conseguem ler as horas em relógios digitais. Então, é isso que a gente expõe, né, para vocês e solicita para vocês fazerem pós a aula do Centro de Mídias e analisando aí junto aos pares como é que vai ser o desenvolvimento dessa atividade e os propósitos que ela tem, né? Então, agora nessa sequência didática, o próximo passo é apresentar para os alunos esse quadro, né? E tentando juntos com o Bruno compreender as horas. Vejam os relógios abaixo e façam uma relação. Observem se a correspondência está correta, né? 13 horas e 35 minutos, está escrito na frente 1 hora e 35 minutos. É correspondente? Sim, 13 horas corresponde a 1 hora da tarde, né? E 16 horas e 45 minutos corresponde a 6 horas e 45 minutos? Então, aqui já não corresponde, né? 16 horas seria 4 horas e 45 minutos, e não 6 horas e 45 minutos. 18 horas seria 8 horas e 10 minutos? 17 horas seria 5 horas e 25 minutos? Então, essa é uma proposta para que eles parem para pensar nas possibilidades, se elas estão certas ou não, se elas estão são correspondentes ao relógio ou não.
Então, essa atividade, a sugestão é que demore também 6 minutos, e após a conversa inicial, apresentar a atividade para as crianças, solicitando que sentem-se em duplas para refletirem juntos sobre as questões. A atividade consiste em analisar os relógios digitais e perceber se a correspondência está correta, circular pela sala para verificar o entendimento dos alunos e tirar as possíveis dúvidas. Vejam que está todo aí previsto, né, o que até como que ela vai distribuir os alunos na sala, né, se é em círculo, se é em semicírculo, se é em dupla, se é sozinho, o que ela vai fazer, né, o que o professor vai fazer durante o percurso da aula. Nesse momento aí ela vai circular pela sala, verificando o entendimento dos alunos, tirando dúvidas, e também precisa reservar um tempo para que os alunos exponham suas ideias. E aí então depois verificar cada letra se está correta ou não, e diante das erradas pedir para os alunos apontarem seus erros, né? Discutirem e falarem, olha, eu errei isso porque eu achei isso, enfim. Tem um momento de fala também sobre os erros, né? Aí a sugestão é que você também possa imprimir ou colocar no slide essa atividade, né? E também depois a resolução dessas atividades. E o propósito, então, é refletir sobre as marcações do relógio digital, discutir com a turma quais as conclusões que a dupla chegou, quais as letras estão corretas aí nessa questão, né? E quais são as incorretas, quais são os erros, enfim. E aí, durante o percurso que você está aí olhando as crianças, as duplas, resolvendo os problemas, discutindo sobre ele, é interessante que você faça intervenções, né? Então, de repente, tem uma dificuldade de compreensão da sequência das horas. Algum aluno não entendeu ainda que após as 12 horas continua 13, 14, 15, ou também pode ser dita como 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, que tem relógio que está escrito PM, né? Pós-midday ou pós-midnight. Então, tem também essas questões que a gente pode refletir com eles. E aí, então, a sugestão, né, que se os alunos marcaram nos relógios digitais 2 horas ao invés de colocarem 14 horas, não é errado. O aluno tanto pode marcar de uma forma quanto a outra, mas o professor pode ampliar, nesse caso, as discussões, né, perguntando: poderia me explicar passo a passo como você chegou a essa representação de hora no relógio digital? Esse questionamento auxiliará o professor a reconhecer o pensamento do aluno e em que parte do processo os alunos se encontram. Aí, a partir daí, realizar as intervenções com maior propriedade. Aí você pode ainda recordar os conceitos e procedimentos, perguntando: podemos dizer que 2 horas é o mesmo de 14 horas? Né? Você pode fazer uma intervenção em um relógio manipulável. Você pode também utilizar as imagens para maior compreensão dos alunos. E daí assim os alunos podem visualizar, e depois do meio-dia é só continuar a contagem, 13 horas, 14 horas, e que elas podem corresponder a 2 horas, 3 horas, 4 horas e assim por diante. E aí depois, então, chega a hora do momento de sistematizar, né? Ou de averiguar, então, as respostas certas ou erradas, vendo se eles acertaram ou não e por que dos erros, certo? E o momento de sistematização do conceito. Então, que os relógios digitais apresentam 2 números, geralmente separados por 2 pontos. O primeiro representa a hora, né? No caso aí 17 representa a hora e são 17 horas. E o que é 17 horas? São 5 horas da tarde. Que o número depois dos 2 pontos representam os minutos, que se for 12 e 25 já se passaram 25 minutos desde que a hora começou. E que basta ler os 2 números e saberá a hora, né? Se o relógio apontar 8h15 é porque são 8 horas e 15 minutos.
E a ideia também é que ao final da aula, no encerramento, haja uma conclusão, né? Que nessa aula você aprendeu a marcar as horas no relógio digital e perceber o intervalo de tempo. Você viu que as horas são marcadas por números em relógios digitais e não em ponteiros, como nos relógios analógicos, que o relógio abaixo está marcado 16 horas e 45 minutos, que depois das 12 horas, depois do meio-dia, continuam a contagem 13 horas, 14 horas, 15 horas, assim sucessivamente, até as 23 horas, quando dá a volta para 0 hora ou meia-noite, né? Que seria 24 horas ou meia-noite ou 0 horas. Ok? Vamos para mais uma atividade para que vocês observem também esse processo. Guilherme foi visitar sua avó, saiu de casa às 14 horas, pegou o metrô na estação Faria às 14h20. O metrô parou em mais 3 estações, na Estação da Luz, Estação Campos e Estação Floresta, antes de chegar ao destino final, Estação Rio Preto. Para chegar em cada estação levou 10 minutos. Que horas Guilherme chegou ao seu destino final? Quanto tempo demorou na sua saída de casa até a última estação? Agora marque no relógio o horário que passou por cada estação. Nós não temos metrô nas cidades do interior, mas às vezes as provas trazem questões assim, então é importante que a gente também disponibilize de repente uma atividade ou outra que não de vivência muito vivenciada, né? Então aqui a resposta da questão, né, a análise das respostas da sequência de reflexão, dizendo então que ele visitando a sua avó e saindo às 14 horas, ele pegou o metrô às 14h20. Então ele demorou da casa da sua avó até começar entrar no metrô 20 minutos, né? E esses 20 minutos podem dar um problemão aí na questão. Então até tem essa intervenção posterior aí, que o professor pode observar que ele esqueceu de colocar esses 20 minutos de percurso da casa até a estação do metrô. Então, aí tem toda a resolução do problema, né? Saindo às 14, chegou às 14h20 na estação Farias, então teria que colocar 14h20 ali na primeira estação, e depois ele foi gastando mais 10 minutos a cada estação, então tem que acrescentar 10 minutos em cada, somar 10 minutos na hora, em cada minuto, né? Em cada hora. Enfim, até chegar na resolução. Perguntando então quanto tempo ele demorou para chegar e que horas ele chegou no seu destino final e quanto tempo ele gastou, né? Então essas relações que fala lá na BNCC, que fala na prova, na matriz curricular, na matriz de referência da avaliação SARESP, vocês observam então que esses inícios, términos, quanto tempo durou esse percurso. Então isso tem que estar sendo trabalhado com as crianças, ok? E aqui a discussão final, né, da solução, olhando para ver se eles acertaram, se não acertaram, e toda a proposta de planejamento, como é que vão fazer, se vai fazer em dupla, se vai fazer no coletivo, enfim, qual que é a metodologia, qual é a organização, né, a gestão de tempo que vocês vão trabalhar nessa atividade. Também estão trazendo para as discussões as soluções das crianças, né, um momento de discussão e de socialização. Aí o Cauê respondeu a atividade dizendo que ele somou os minutos gastos desde a hora que ele saiu de casa, que foram 20, depois mais 10 minutos em cada estação, que chegou chegou em 60 minutos a soma desse percurso,
e como 1 hora é igual a 60 minutos, então ele demorou 1 hora para fazer esse trajeto. E ele disse que depois ele somou a hora que saiu de casa com o tempo que gastou. 14 horas, ele saiu às 14, menos 1 hora, mais 1 hora de percurso, ele chegou no local às 15 horas. Então, aqui a gente traz para vocês a intervenção, no caso da dificuldade da criança não compreender o enunciado direito, né? Não ler com tanta dedicação, vamos dizer assim, o enunciado, né? Se esquecendo daqueles 20 minutos de percurso até chegar na estação do metrô, ok? Então, a importância de analisar bem o enunciado do problema. Outra observação que se pode ter nessa atividade é perceber que eles não conseguiram fazer essa transposição aí da hora em minutos, né? E de 60 minutos para a hora. Então, ao somar os minutos que passam por cada estação na atividade principal, pode ser que alguns alunos, ao somar o destino final da estação Rio Preto, chegando a 14 horas e 60 minutos, parem por aqui. Mas não existe 14 horas e 60 minutos. 60 minutos já é 1 hora, né? Então seria 15. Então pode ser que esse seja um problema também, que a gente tenha que fazer uma intervenção, né, no momento aí de socialização das respostas corretas, para que eles aprendam, então, a fazer essa transposição de minutos em hora, certo? Vamos continuar. Aqui eu fiz uma sessão de desafios para vocês, se vocês quiserem utilizar, ampliar aí, apesar que material não falta, né? Tem o PNLD, tem outras questões aí que vocês sempre trocam entre uma e outra, às vezes trazem da internet. Se forem coisas boas da internet, eu fico feliz, se não, tem coisas muito descontextualizadas também, né? Enfim, então vamos lá para alguns desafios, se vocês quiserem utilizar, fiquem à vontade. Esse primeiro desafio para os alunos, muito parecido com o último que nós fizemos aí, das estações, mas aqui é o período do aluno sair de casa, se arrumar para viajar e embarcar para o aeroporto. Ai, que delícia, né? Quanto tempo a gente não viaja nem para a esquina, né? Não precisa ser de avião, qualquer lugar tá bom. Bom, enfim, então é mais ou menos a mesma proposta, né? E fica a dica aí para que vocês exercitem com as crianças. A cada desafio nós estamos deixando também a resposta, tá? Caso vocês precisem aí, tenham alguma dúvida, né, no decorrer da resolução, tem as respostas dos desafios para vocês. Todo esse momento, né, de atividades foi tirada da revista Escola. Tudo que é da revista Escola a gente tem muita qualidade, então fiquem à vontade para pesquisar também na revista Escola então esses eu tenho certeza que darão boas reflexões em sala de aula. Aqui é o segundo desafio, onde Karina e Roberta combinaram de se encontrar às 2 da tarde no shopping. Karina se atrasou meia hora e Roberta se adiantou meia hora. Marquem nos relógios o horário que cada uma chegou ao compromisso. Quem chegou primeiro e quanto tempo a primeira que chegou no shopping teve que esperar pela outra. Aqui também a resposta do desafio 2, então, para vocês. Se vocês quiserem, aí tiverem tempo, fizerem o ATPC em 2 momentos, quiserem parar para resolver e sentir na pele, né, as dificuldades da resolução dessas atividades, também é interessante que a gente, assim, pode prever, né, as dificuldades que os alunos também poderão ter, ok? Aqui um terceiro desafio, muito mais contextualizado ao nosso cotidiano, né? Onde a professora precisa organizar seu horário de aulas de matemática na segunda-feira, que inicia às 7 da manhã.
Primeiro ela vai para a turma de terceiro ano e fica 1 hora, depois para a de quarto ano fica 2 horas e por último ela vai para a turma de quinto ano por 1 hora e meia. Ajude a professora a se organizar marcando nos relógios as horas que vai para cada turma, né? E aí a resposta para o desafio está embaixo aqui. E aí a última pergunta é: que horário a professora termina as suas aulas na segunda-feira? Bom, chegando ao nosso sexto momento, onde a gente traz um jogo e games para aprender as horas. Vamos lá. Esse jogo é para aprender a registrar em relógio de ponteiros e digital as horas e minutos e perceber as diferentes formas de apresentar esses horários. O material são 28 cartões com horários, né, que são esses cartões em amarelo, e folhas impressas com relógios de ponteiros e relógios digitais. E dá para jogar com toda a turma. Então, a ideia é que se pega uma cartela e tente registrar. Aí vocês podem colocar um tempo de resolução ou um tempo para quando eles terminarem todas, socializar, ver quantos erros, marcar pontos, enfim. Aí fica a critério da imaginação e da disposição, ok? Se a gente tivesse um momento presencial, dava até para a gente pegar um computador e entrar nesses games, né, que nós vamos apresentar hoje, a seguir agora. Mas fica aí a dica, né, para vocês pesquisarem, vivenciarem e de repente numa aula aí com o computador na mão das crianças, eles brincarem um pouco com esses jogos. Eu vou apresentar, aí a gente fez uma curadoria, né, levando aí algumas sugestões para vocês. Esse momento de game é interessante para a gente fechar, né, uma situação para que eles exercitem, né, pratiquem o aprendido de forma agradável, né, jogando e conseguindo passar de fases, enfim, tudo isso que eles gostam, ok? É bom para reforçar uma ideia aprendida. Esse aqui é bem bonitinho, divertido, né? Esse jogo os alunos têm a oportunidade de reforçar os conhecimentos e explorar habilidades motoras também, para passar pelo desafio que acontece dentro do relógio. Eu pus algumas fotos logo a seguir. Então aqui é o Aprendendo as Horas, né? E eu deixei o link. Depois eu posso deixar em separado os links também para vocês. E entrando aqui aparece o relógio e o relógio digital e você tenta colocar ou a hora aqui dentro do horário que está representado no relógio analógico. Aqui tem mais 2 jogos, né? A missão do relógio. Esse bonequinho aqui tem que pular esse pintinho amarelo e tentar chegar no horário que está marcado aqui, 17h35. Encontre o relógio com a hora indicada no placar. Não é muito fácil, viu? Eles são espertos nisso, mas eu, meu Deus do céu, morri todas as vezes. Não consegui chegar nos relógios aqui, que tem um monte de relógio aqui, ele tem que chegar no relógio da hora marcada e se der de encontrão aqui ou bater no relógio de ponteiros que fica girando aqui, você tá morto e não passa de fase. Esse outro aqui abaixo, que tem esse link aqui, esse jogo das horas, também você tem que olhar a hora e marcar qual que é a correta aqui. Então, seria 10:10, seria a resposta B. E acertando, tem os parabéns, enfim. Bom, chegamos ao final deste encontro. Aproveitamos para convidar todos vocês para estarem conosco na live do professor Ivan Rodrigues Cruz, que será realizado no dia 22 de outubro, às 10h30, no canal da Diretoria de Ensino.
Eu já falei dele para vocês no último encontro, né? E essa live será retransmitida, tá? No ATPC do EMAI da semana de 25 a 29 de outubro. Então, caso vocês não tenham assistido no dia 22, onde a gente pode estar interagindo com ele, fazendo perguntas, vocês poderão, então, no ATPC do EMAI da semana de 25 a 29, estar assistindo, tá ok? Então, eu agradeço muito a participação de hoje e até na semana de 22/10, às 10 horas, com o professor Ivan. Aqui segue as nossas referências bibliográficas e os links que eu usei estão nos slides que a gente apresentou, ok? Até a próxima, queridos. Beijo. Saudades. Semana que vem eu vou dar uma volta nas escolas, a gente se vê, tá ok? Até. Tchau, tchau. O próximo slide tem o QR Code e o link do formulário, ok? Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.